Mas eis que chegamos a este ano de 2024 com uma polêmica instalada. A Prefeitura de Belo Horizonte decide fazer uma ciclovia na Avenida Afonso Pena, uma avenida larga, conhecida na cidade, numa cidade que sabemos muito bem, não tem metrô até o Alto da Afonso Pena, não tem metrô até a Pampulha, o serviço de ônibus, a gente não precisa nem dizer do dia a dia do Belo Horizontino o quanto ele é ruim, precário, distante do ideal. Mas os nossos líderes políticos, prefeito de Belo Horizonte com a sua proposta e presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, decidem entrar numa polêmica a respeito da ciclovia. Bom, o prefeito defende que ela exista, diz, somos uma cidade que está em busca de uma melhoria da mobilidade, isso é um ativo importante, queremos levar à frente. O presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, um defensor ferrenho sempre das bicicletas, tem até uma bicicleta muito bonita, muito bacana, e sempre foi visto nos eventos, até no seu último evento de posse como presidente, por exemplo, da Câmara, foi lá de bicicleta e tal, depois teve até brincadeira de que foi com a bicicleta, foi levado de carro e tal, porque tinha um probleminha aqui a colar. Isso ali a gente chegou a fazer brincadeiras com aquilo. E sempre foi tido como um defensor das ciclovias. Mas a Prefeitura de Belo Horizonte e alguns críticos se posicionaram contrários à decisão dele de não apoiar a proposta da Prefeitura de Belo Horizonte de uma ciclovia. O presidente da Câmara chegou aí para a Justiça, está questionando, solicitando que a obra seja paralisada e que questões relacionadas à metragem, à construção e tudo mais seja resolvido. Ô Marina Schettini, eu não sei nem que pergunta que eu faço exatamente para você, mas é assim, é campanha eleitoral antecipada ou não é? É campanha eleitoral antecipada. Mas o prefeito Fuad resolveu responder às críticas dos opositores e eu acho que nesse caso ele acabou levando a melhor. Por quê? Por mais que o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo, tenha recorrido ali ao TCE, alegando que o relevo, o trânsito da Avenida Afonso Pena não sejam compatíveis com a instalação de uma ciclovia, o prefeito usou o argumento de que ele está só cumprindo a lei, cumprindo o que estava previsto num plano diretor que foi votado lá em 2018. Então, ele está usando o argumento da lei e ele acabou roubando do Gabriel Azevedo a pauta da ciclovia. E no discurso dele, ele usou isso muito bem. Na quarta-feira, ele fez um evento, né, lá na prefeitura para receber um abaixo-assinado com mais de 2.000 assinaturas do pessoal dizendo que apoia a ciclovia. E lá no discurso dele, ele diz, olha só, gente, é o seguinte, não é porque Belo Horizonte tem um relevo do jeito que tem, que a gente não pode ter ciclovia. É assim em todos os lugares do mundo. Porque o Gabriel Azevedo sempre usa outros exemplos do mundo para falar que a gente precisa, né, chegar ali e acompanhar o resto do mundo. Está todo mundo investindo em outras formas de mobilidade, todo o mundo inteiro investe em ciclovias e Belo Horizonte não liga nada a lugar nenhum, que inclusive eu concordo com essa fala dele, as nossas ciclovias por enquanto não ligam nada a lugar nenhum. Mas ele sempre usou esse argumento como se Belo Horizonte tivesse atrasado. Agora o Fuad vira e fala, olha, a gente, assim como outros lugares do mundo, vai ter ciclovia. Quem não conseguir ou quem não quiser usar, não precisa usar. Mas Belo Horizonte é uma cidade livre. Então, eu acho que ele usou um discurso ali muito bem feito. Para o Gabriel, sobrou dois argumentos que eu acho que não faz muito sentido. Um de que ele votou contra em 2018. A gente está numa democracia, o que vale não é o voto dele individual. O voto dele individual não é mais importante do que de ninguém. O que vale é a maioria votou que sim, nós precisamos ter acho que 400 quilômetros de ciclovia em Belo Horizonte. E o outro argumento dele é que a formação da Câmara agora é diferente da formação da Câmara de 2018. Ué, mas como é que a gente vai fazer planejamento de política pública se cada legislatura a gente precisa mudar a lei porque esse grupo aqui pensa diferente do grupo de lá? Uma questão específica é que o próprio presidente Gabriel Azevedo alega que ao longo do tempo é uma cidade que não é planejada, que se não se pensa na cidade para o futuro, de que não tem projetos para a cidade muitas vezes e que essa discussão sempre é muito rasa, né? Não agora. Né? Então são dois argumentos que eu acho que não fazem o menor sentido nessa discussão. E ele ainda termina com uma ironia que eu acho que pega muito mal, principalmente diante de um prefeito, que é um senhor. Assim, tá bom, eu quero ver, espero o Fuad lá na avenida, subir na avenida então de ciclovia. É como o prefeito diz, quem não pode, quem não quer, quem não consegue, não precisa usar. Mas não é porque há uma limitação de um grupo que a cidade vai ser privada de uma ciclovia. Ponto pro Fuad. Ô Fran, você que é uma pessoa muito ligada aos esportes em Brasília, por vezes, todo mundo Sabia que ele ia falar do beach tênis. Uma pessoa que... Tava demorando. Não é beach tênis? Tava demorando. Faço futevôlei. Entendi. Faço vôlei, faço natação, musculação, uma atleta. Nossa! Stand-up paddle no Lago Paranoá tá com incluído certeza, também. Escalada. Escalada também. Isso. Rafting, né? São essas coisas
da Fran, que é uma desportista, e a gente sabe muito bem aqui nessa Empreendedora. Iron Man sou eu. Aí tá vendo? Olha isso. É isso, ó. Esse podcast também é saúde, tá? Vocês estão pensando o quê? Tá bom. Ô, Fran, na sua análise política a respeito desse tema, não tem exatamente nada que fuja muito do protocolar para um ano de 2024 em que esses dois personagens estão se armando já há algum tempo, diga-se de passagem, para uma disputa que vai acontecer inevitavelmente nas urnas daqui a alguns meses, não? Exatamente, para fins eleitorais, o que a gente sabe é que esse é mais um dos capítulos de várias brigas e embates que ainda vão surgir, né? Eles Fouad e Gabriel tiveram uma breve trégua aí, né, nesse final de ano, janeiro, assim, com coisas específicas, mas agora a tendência é que volte com tudo, porque a gente já tá quase chegando em março, outubro tá aí, então o tempo corre, né? Mas é interessante isso que a Marina falou, porque sobre a fala do Gabriel, né? Porque ele acabou se embananando, vamos dizer assim, com o seu próprio grupo, né? Com ciclistas que, inclusive, ajudaram a eleger ele. Então, assim, ele poderia ter sido mais comedido ou, então, de certa forma, ter um olhar um pouco mais técnico para essa questão, porque... até anotei aqui, né? Porque é o seguinte, quando você fica fazendo essas coisas com questão judicial, quanto custou, que eu acho que também tem essa briga relacionada às cifras e tudo, no fim, fica mais um disse-me-disse do que de fato... Como a Marina citou, tipo assim, política pública, não é? Não é para ter um planejamento, para ter uma cidade. E o Fouad, eu acho que ele se saiu bem também, ele falando, então quer dizer que eu não posso fazer obras porque tá em ano eleitoral, né? Então, eu acho assim, que a avaliação também pro Fouad acaba sendo positiva, porque vai continuar fazendo obra, porque independente se é ano eleitoral ou não, mas vai continuar fazendo, e se for sobre algum ponto que antes era positivo pro Gabriel, melhor ainda para ele, né? Porque aí irrita o presidente da Câmara, de certa forma, o presidente da Câmara sempre responde, né, num tom acima, e o Fouad acaba que vai levando aquilo. E é uma coisa importante também a se falar, como que o tom do Fouad também subiu, né? No ponto de vista, assim, tá um tom mais de realmente candidato à reeleição aí pra esse ano. Então, acho que a ciclovia, Capivara, Lagoa da Pampulha, metrô de BH, o que tiver, vai ser pauta aí de briga esse ano, independente do tamanho. Então, um plano diretor votado em 2018, quando eu ainda cobri a Câmara. Então, assim... Jovem no jornalismo, inclusive, diga-se de passagem. E só fazendo um parênteses, bem importante, claro. Sou uma atleta iniciante, tá bom? Iniciante. Sim. Mas já uma jornalista experiente. Do futevôlei, entendeu? A gente também joga um vôlei de praia e tal. Mas a areia, mas o beach tênis, por enquanto, não. Quem sabe aí... A base vem forte, quem quiser investir. Alô, COB. Alô, Comitê Olímpico Brasileiro. Temos aqui uma joia a ser lapidada, tá? Exato. Idade é questão de detalhe. Isso é uma bobagem. A categoria Masters tá aí pra isso, tá, Fran? Faz parte do jogo. Eu estou nesta também, inclusive, com você. Eu acho que tem um ponto que a Fran mencionou, e eu vou puxar aqui, porque eu acho que nessa história, como a Marina garantiu um ponto pro Fouad nesse caso, eu acho que ele casa muito com uma história que a Marina mencionou e que a Fran lembrou muito bem. Lembra quando a Marina mencionou aqui nesse podcast aquela história de, sabe, no carnaval, quando você acaba colocando uma postura do governo de Minas de enfrentamento com o prefeito Fouad e ele precisa subir exatamente este tom para se afirmar como, não, peraí, tem prefeito, tem carnaval, a gente vai deixar a cidade, mas eu tô aqui também me apresentando como a pessoa que lutará pela cidade. Eu acho que esse tom de lá para cá foi visto quando o Fouad falou sobre as empresas de ônibus, foi visto no tratamento do carnaval, está sendo visto agora nessa manifestação. Então, eu acho que como pano de fundo, ele também está se colocando de uma maneira mais viril, eu diria, para o embate político. Dizendo, não, peraí, eu não sou o prefeito que, nas falas do vereador Gabriel Azevedo, era o prefeito fraco, que não tinha postura para enfrentar os problemas da cidade, ou que não encararia de frente as questões mais difíceis, mais ásperas do município. Não, claramente ele está se colocando com essa outra perspectiva. E eu acho, para corroborar com a Marina na história do ponto para o Fouad, eu acho que usei como medidor para essa história como alguns dos aliados de Gabriel Azevedo se posicionaram. Vou pegar dois especificamente.
Eu ouvi, um passarinho me soprou uma história de dizer, olha, Guilherme, dá uma olhada depois como é que um desses integrantes do grupo de vereadores de apoio do Gabriel Azevedo se manifestou a respeito da história da ciclovia. É um, inclusive, que tem muita relação com isso. Fui lá dar uma olhadinha. Vereador Jorge Santos, carioca, vereador de Minas Gerais, do Republicanos, se manifestou, mas depois de um certo tempo, com uma pressão para dizer, mas espera aí, o senhor defende, o senhor é do grupo do ciclismo, mas como é que é? O senhor está contra ou está a favor? O senhor agora defende ou não defende? Porque na sua rede social está lá colocado, vereador que mais investe em ciclovias em Belo Horizonte. E as manifestações do vereador todas até o momento foram, no mínimo, singelas para tratar na perspectiva de Gabriel Azevedo. Menciono outra, a vereadora Marcela Trópia, que integra inclusive a mesa com Gabriel Azevedo, é uma dessas que se apresentou falando, olha, eu não sou contrária às ciclovias na cidade, não, mas eu acho que tem outros problemas do transporte para serem resolvidos, então a discussão tem que ser levada para outro eixo. Ou seja, não havia nem sequer uma unidade de discurso para saber como se defender dessa história colocada pela Prefeitura de Belo Horizonte. Os argumentos me parecem ter sido muito bem amarrados e a Prefeitura apresentou quase que faticamente, dizendo, olha, gente, eu estou cumprindo o que tem para cumprir. Vocês querem que eu faça o quê? Por causa das brigas políticas e da minha intenção, essas não são palavras aqui, deixo claro, do prefeito de Belo Horizonte, por causa da minha intenção de se reeleger, vocês acham que eu preciso mudar a cidade para a minha perspectiva ou para a perspectiva do outro? Não, a cidade tem um curso, as coisas estão andando. Até a sua batalha você precisa escolher bem. Porque tem coisa que não dá para você brigar contra ela. O Fuad nunca foi um defensor de bicicleta, de ciclovia, assim, muito veemente, igual o Gabriel era. Mas é uma coisa que precisa investir, então ele vai fazer. Não dá para o Gabriel chegar aqui e ser contra a ciclovia só porque foi o Fuad que propôs. Que é a impressão que ficou parecendo, né, Marina? Aí fica parecendo que ele está menos preocupado com a cidade e mais preocupado em atacar o opositor e possível adversário dele na disputa. Pega mal demais.